Fala galera! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz. Mais uma vez eu estou aqui, mas infelizmente, galera, hoje não tem Lari Guedes. Tem sim! Vocês estavam te zoando! É que eu estou com uma crisezinha de riso de leve. Tudo bem, gente? Ai, gente... Olha, se o som não estiver muito bom, nos desculpem. Já passou bombeiro, já teve incêndio na casa dos vizinhos do lado. Os vizinhos que moram embaixo estão na sessão da tarde. Nós estamos tentando fazer o melhor para conseguir Sim. gravar esse podcast. Nesse exato momento eu tenho o meu pai fritando um ovo na cozinha. E fazendo um cafezinho. Gente, olha só, estávamos com muita saudade de vocês. Seguinte... Hoje é o 5º episódio da série A Nossa História. Pois é, você tá acompanhando, né, essa saga que é muito mais legal do que Crepúsculo, que é muito mais interessante do que Harry Senhor, Potter. muito mais legal do que Senhor dos Anéis. Hobbit. Pé de Hobbit. Gente, olha só, no último episódio eu contei pra vocês que eu tinha ido para o Canadá, nós ficamos um ano Namorando separados. à distância. Pois é, nosso namoro era apenas por MSN. E o que mais, linda? Por carta? Nunca te mandei. e-mail. Nunca te mandei uma carta do Canadá, né? Você nunca me mandou, bebê. Verdade. Ligações no cartão amigo. Perdi a oportunidade de fazer algo aí inusitado, hein? É. Mas, bom, enfim, gente. Lembra que eu falei pra vocês que eu comprava cartão, a gente se ligava? Na época ainda não tinha WhatsApp, ainda não existia a gente toda essa comentou tecnologia. E, tipo assim, eu me sinto bem feliz em fazer parte desse tempo onde a tecnologia ainda não era o principal de tudo. Né, Laricinha? Sim. Então eu comprava um cartão, nesse cartão eu ligava pra Larissa, a gente falava, às vezes eu dormia no telefone. Então, gente, foi essa questão, né? Foi essa dificuldade que a gente passou. Mas vencemos este um ano, voltei para o Brasil e voltei... Após um ano. Voltei com muita saudade de estar com a Lari, com muita saudade de estar com os meus amigos, com os meus familiares, com a minha igreja. E foi um tempo onde Deus trabalhou de formas diferentes na nossa vida. Nos surpreendemos, e acho que muitas pessoas também, né? Porque muitos não colocavam a mão no fogo ou não acreditavam, né, que iríamos conseguir, mas conseguimos. Verdade. Olha, foi um tapa na cara da sociedade... Com luva de o quê? Sei lá, com luva de Michael Jackson. Mas foi um tapa na cara de muita gente que não acreditou, não botaram fé no nosso relacionamento, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer, o amor venceu mais uma vez. Sim. E aí, estamos agora nos deparando com novos desafios, porque somos agora um casal cristão namorando. Antes, eu não era, né? Então, eu me converti quando você foi pro Canadá. E aí, você volta e bum! Precisamos agora entrar nos padrões de Deus, mas começamos a nos deparar com os hormônios à flor da pele, distância de 1 ano. E aí, como que a gente fez? Pois é, gente, olha só. Nós não estávamos num relacionamento de corte. Nós vamos explicar pra vocês o que é corte, pra quem não conhece, porque eu sei que muita gente não sabe o que é. Mas nós voltamos e estávamos nessa situação. Agora a Larissa tinha se convertido, eu já estava, né, na igreja também, como vocês acompanharam a história, e tudo muito bom, maravilhoso, exceto por um problema que todo jovem cristão que namora passa, vai passar ou já passou, que é a questão da santidade. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós aconselhamos muitos jovens, né, amor, nessa Sim. área. A gente aconselha muitos jovens que namoram. Adolescentes não muito, né? Às vezes quando a gente tem que aconselhar adolescente, a gente sempre faz uma pergunta para a pessoa. Tá, vocês estão namorando, você tem 15 anos, a pessoa tem 13, a pessoa tem 16. Quanto tempo vocês vão namorar para casar? Por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente sabe o quão difícil é se manter santo durante muito tempo. Felipe,
Então, nós temos que casar rápido por conta da questão da sexualidade? Não. Não. A questão toda é você entender a voz de Deus, o tempo que Deus tem para cada um. E para mim, para Lari, ainda não era uma questão ainda, não era uma pauta. O que nós vamos fazer, né, amor? A gente parou assim, estávamos com uma situação difícil no nosso colo. Assim, já tinha passado alguns meses, né, que você tinha voltado. E aí a gente começou a perceber que cada dia ficava mais difícil de manter uma certa distância física, né? Porque a gente tinha começado um namoro normal, né? Eu não era convertida nem nada, então a gente se beijava, a gente passava muito tempo junto. E aí esse beijo, esse tempo junto, esse contato começou a crescer de uma forma que começou a incomodar, né, o nosso coração. Exatamente. E a gente começou a não se sentir mais, tipo, em paz pela forma que as coisas estavam indo, né? Então... Porque lembram que nós falamos que a gente tinha esse desejo dentro do nosso coração de casarmos virgem. Sim. Né? Então a gente não queria negociar Exatamente. isso de qualquer, tipo assim, de qualquer forma a gente não queria negociar isso. E a nossa igreja, né, tinha a visão de corte e a gente namorava, né? A gente nunca tinha aderido a essa visão nem nada. E passamos muitos meses, assim, namorando após essa vinda do Felipe. E aí, assim, foram, acho que quase... Nem chegou a ser um ano, mas muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Porque depois de alguns meses que o Felipe voltou do Canadá, ele chegou com uma notícia pra mim, né, dizendo que ele queria voltar novamente pra estudar e trabalhar mais um ano. Pois é, essa parte eu quero contar. Por quê, Sim. gente? Olha só. Então, vamos colocar caixinhas. Então, a gente tem isso, de talvez enfrentar a distância mais uma vez. A gente tem a questão a questão da santidade. São muitas caixinhas em pouco tempo de assunto. Então a gente daqui a pouco vai adicionar mais umas caixinhas. Então vai. Pois é, então a gente tava nesse namoro. E aí, eu sempre tive a vontade de fazer um curso de administração, de business, como a gente chama aqui fora. Quando eu vim para cá pela primeira vez, eu vim para estudar inglês, né? Estudei inglês, trabalhei muito, trabalhava de madrugada, enfim, juntei um dinheirinho e voltei para o Brasil. Então, nesse meio tempo, eu estava entre entrar na faculdade ou vir de novo para o Canadá. E, cara, eu queria muito poder voltar para cá para estudar esse curso de administração. Eu achava que ia ser super importante para o meu currículo e decidi, com muita dor no coração, conversar com a Lari sobre isso. Por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse isso, seria mais um ano longe dela, o que seriam 2 anos de distância. Gente, vocês podem imaginar que um ano já foi difícil? Agora você imagina passar mais um ano dentro do meu coração? Eu falei assim, olha, quando eu contar pra Larissa, ela não vai aceitar. Porque ela já me esperou um ano. Então isso vai ser a maior loucura, tipo assim, de eu falar pra ela que eu quero ir embora de novo. Gente, vocês podem... Acho que vocês conseguem imaginar, né? O coração de uma menina. E você que é menina que tá nos escutando, como que você reagiria se o teu namorado chegasse pra você, falasse primeiro que ia embora pro Canadá passar um ano. Aí ele volta, chega pra você novamente e fala assim, agora eu quero ir mais um ano. Uepa! Calma aí, meu amor! Você tá ficando maluco? Pois é, gente, eu cheguei pra Lari, conversei com ela e foi bem, assim, difícil a nossa conversa em questão de sentimentos. Mas a Larissa, ela super apoiou. A gente ficou com medo, mas ela super apoiou. Porque assim, na verdade, a gente já entendia um pouco mais essa questão dos planos de Deus na nossa vida, né? Não assim, os planos específicos de Deus na nossa vida, mas entendia que Deus estava no controle de todas as coisas e que para tudo existia um propósito. Então a gente falou, bom, se for da vontade de Deus, você precisa aplicar o visto, né? Existe todo um processo. Então, se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer da forma como elas têm que acontecer, né? Quem sou eu pra dizer se você pode ou não fazer algo? Porque eu acho que é assim, né? Eu acho que um casal
precisa entender que mesmo que eles estão juntos, existe a individualidade ainda da pessoa. Então, você se privar de oportunidades, né, de você poder crescer, aprimorar o teu conhecimento, o seu lado profissional, acho que a gente tem que ser o maior incentivador um do outro. Então, mesmo casado hoje, se eu tiver a oportunidade de viajar para um lugar, para fazer um curso incrível e tal, e só eu ter essa oportunidade e o Felipe não poder ir junto, eu tenho certeza que ele me apoiaria. Falar, não, você tem que ir sim, é uma oportunidade incrível. Da mesma forma que eu já apoiei e apoiaria também ele a ter experiências, né, assim, individuais. Então, eu entendi isso na época, que não era justo eu dizer pra ele, não, você não vai, né, e, tipo assim, privar ele disso, porque eu não acho que um relacionamento saudável é dessa forma, um privando ao outro, né? Eu acho que é você dando a confiança e incentivando aquela pessoa a ser cada dia melhor, né? E sabe o que é interessante? É que em nenhum momento a gente cogitou terminar, Não. né? A gente tava muito unido. Gente, por isso que eu falo, sabe? O relacionamento, ele é... Meu, quando é de Deus, quando é algo que vai se tornar um casamento, ele não é assim, como que eu posso dizer? Ele não é, sabe, ruim, ele não é pesado. Já viu gente que tá num relacionamento pesado, cansativo, nessa questão de toda hora tem uma confusão por conta de decisões. Então, por mais difícil que era, nós estamos falando aqui de coisas muito difíceis de decidir, né? E, assim, fora a dificuldade do assunto, tem a opinião de todo mundo, porque quando você é muito novo, você é jovem, todo mundo tem uma opinião sobre você. Todo mundo quer falar sobre o seu relacionamento. As pessoas falavam pra gente, meu, não vai dar certo. Não vai, não existe namoro à distância. Não tem como, vocês não vão aguentar. Outras pessoas falavam assim, vocês são super jovens, você tem que aproveitar a vida. Você já ouviu isso de alguém? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Vocês são jovens, que namorar que nada. Então, cara, a gente tava muito firmado. Tipo assim, eu e a Larissa, a gente é meio bruto, assim, nas coisas que Deus fala com a gente, cara. A Porque gente acho é que meio... quando Deus fala, você tem certeza absoluta daquilo e assim, ainda que venham conflitos ou opiniões contrárias, você tem paz no coração de seguir aquela direção que Deus deu. Isso não significa que você tem que ser mal educado com as pessoas e que você tem que sair confrontando todo mundo tentando impor a sua visão. Isso não é cristianismo, né? Cristianismo é nós sermos igual a Jesus e entender que opiniões diferentes, posicionamentos diferentes irão vir e você não pode ser arrogante e uma pessoa ignorante, sabe? Que fica tratando as pessoas mal. A gente escutava o que as pessoas diziam e assim, respeitávamos as opiniões delas, mas a gente tinha muito claro dentro do nosso coração aquilo que a gente queria e aquilo que Deus tinha para as nossas vidas, né? Não que a gente tinha visão que a gente ia estar vivendo tudo que a gente está vivendo hoje, mas a gente sabia que a gente estava unido por algum propósito, né? Sim, verdade. E ó, foi assim, gente. Tipo, conversamos. A Larissa falou tudo bem. Eu tava muito decidido em vir. Só que nós estávamos muito assim nessa questão do nosso relacionamento. Por quê? Porque a gente tinha que tomar um passo com Deus. Nós tínhamos que dar um passo com Jesus. Porque senão nós iríamos cair. Nós iríamos cair feio, tá? Então assim, gente, você que está num relacionamento hoje, eu quero que você escute aquilo que nós vamos falar para você, com todo o amor no coração, de dois jovens que já passaram por isso. Não negociem. Não negociem aquilo que Deus tem para vocês. Não façam isso. Escuta o que eu vou falando. Escutem muito bem o que a gente está falando para vocês. Não vale a pena. Vale muito a pena ser fiel. Vale muito a pena obedecer a Jesus. Vale muito a pena dar passos, né, radicais. E esses passos radicais, eu vou ser bem sincero, às vezes não vai vir dos dois lados. No nosso caso, veio primeiro do lado da Lari. Sim. Então, o que aconteceu? O Felipe aplicou para o visto dele para vir mais uma vez e, para nossa surpresa, o visto dele voltou negado. E eu lembro que o Felipe entrou muito em crise com ele mesmo, de tipo, meu, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha certeza que era isso que Deus tinha para mim e tudo mais. Eu lembro de você sentado na mesinha dali do seu quarto, do computador, eu e sua mãe junto com você, e você assim, em crise, sabe, sem entender, porque você tinha certeza, tinha tudo pra dar certo, né, não tinha o porquê ser negado.
E aí a gente falou de duas a uma, ou não é a vontade de Deus, ou existe algo que você precisa entender, né, assim, crescer através disso, para que Deus possa trabalhar. Depois de umas semanas você foi pro Moriá, Sim, fui fazer um encontro com Deus maravilhoso. da Igreja Batista da Lagoinha, Isso, de Minas Gerais. né? Todo mundo conhece a Lagoinha e eles têm esse encontro com Deus. É um encontro, bom, até então era de 4 dias, eu não sei hoje em dia. E é encontro pra crente, você tem que dizer a tua igreja, o teu pastor, se você é batizado ou não. É assim, é uma experiência sobrenatural. Moriá é lugar de sacrifício, é lugar de estar face a face com Deus, né? Então, conta um pouquinho da sua experiência, lindo. Foi muito bom. Eu fui fazer esse encontro, eu já estava em crise comigo mesmo do porquê que eu não tinha conseguido o visto aprovado para voltar, né, para o curso de administração. E já estava também um pouco em crise porque Deus já tinha começado a falar com a Lari sobre a questão de corte e tal. Só que isso ainda não era uma realidade ainda pra gente. Nós só ouvíamos muito falar sobre isso porque a nossa igreja fazia, né? Então a gente via que nós tínhamos amigos que estavam fazendo, tinham pessoas que estavam na igreja que estavam fazendo e a gente não tinha tomado uma decisão. E aí eu fui pro Moriá. E foi um divisor de águas na sua vida, né? Foi demais, foi muito bom. Nossa, eu voltei de lá assim impactado pelo amor de Deus, assim, tipo, Deus curou muita ferida dentro do meu coração que ainda estava aberta do passado, né, das coisas que eu vivi na minha adolescência, na minha infância. E pronto, né? Agora estava na vontade de Deus. Eu ia fazer aquilo que Jesus tinha para mim. Eu reapliquei o visto para ver o que ia acontecer e a notícia foi muito positiva, porque eu consegui o visto Sim. aprovado. Parece que Deus, antes de me mandar pro Canadá, pela segunda vez, ele queria trabalhar primeiro dentro do meu coração, dentro do meu interior. E aí, depois que o Felipe foi pro Moriá, eu quis muito ir, eu acho que você foi em maio. E 2 meses depois, eu acho que eu fui em julho, eu pedi como um presente de aniversário pros meus pais. E assim, como o Felipe falou, o Espírito Santo já vinha me incomodando de várias questões. Deus já tinha trabalhado muitas coisas na minha vida, como eu comentei nos outros episódios, a respeito de feridas emocionais que eu tinha, questões de rejeição, problemas no meu relacionamento com minha família, coisas que me marcaram muito, né? E eu, assim, eu não sabia como lidar com aquilo, né? Eu não sabia como me impor de certa forma, eu não sabia como... Porque o Felipe não aceitava a questão da corte, ele já tinha deixado bem claro que pra ele não era algo que ele queria fazer e tudo mais. E eu não sabia o que fazer, então eu fui pro Moriá. E, gente, assim, eu tinha o quê? Acho que 1 ano e meio só de convertida. Eu havia ido para um encontro da Neuza Etioca uns meses antes. Uns meses antes, não, acho que 1 mês antes, alguma coisa assim, com minha sogra. E eu nunca tinha vivido um negócio daquele. E naquele encontro, Deus me mostrou muitas áreas que eu tinha problema. E uma delas era de um dos abusos que eu tinha sofrido na infância, que eu não lembrava. Eu não lembrava daquilo. E naquele encontro, as memórias vieram. E eu fiquei assim, chocada. Tipo, o que é isso? Será que sou eu imaginando ou será que é uma memória? E Deus falou comigo, que era uma das coisas que ele estava me mostrando. E aí, nesse Moriá, assim, pra quem participou, né, da live que eu fiz no ano passado com a Lívia Bember sobre pureza sexual, esse podcast tem no nosso canal do YouTube, Feilari Guedes, a respeito de masturbação, pornografia. Assim, era uma área que eu tinha sofrido muito ao longo dos anos, um problema que eu tinha tido. Então, se você tem interesse, né, e precisa de ajuda, vai lá, que eu conto todo o meu testemunho completo sobre isso. Em breve a gente vai postar aqui também no Spotify, Sim, que fica de fácil acesso para todo mundo. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque já existe esse, então você pode ir lá escutar. Então, nesse encontro, eu tinha muitas coisas que eu precisava ser liberta, que eu precisava confessar, que eu precisava ser curada. Então era a questão do abuso, era essas questões de pornografia, masturbação, rejeição, problemas de autoestima. Gente, era assim, eram muitas coisas que eu carregava dentro de mim e muitas delas eu não sabia.
E eu creio que Deus trabalha na nossa vida como se a gente fosse uma cebola, né? São camadas. Então ele primeiro tira aquela camada de fora, depois ele vai indo para o mais profundo. E nesse encontro, eu comecei a conhecer Deus como eu nunca tinha conhecido antes, como aquele pai que me amava, que nada podia me separar do amor dele. Eu sempre tentava ganhar as pessoas, agradando elas, sendo perfeita, não cometendo erros, né? Me encaixando e tentando me inserir nos contextos das pessoas para ser aceita. Era algo muito complicado. E lá, foi num encontro, né, com 2 intercessoras, uma ministração individual. Eu havia preenchido uma fichinha, né, com tudo aquilo que eu identificava em mim e que eu precisava falar. E eu falei muito dos meus relacionamentos familiares, com meu pai, com minha irmã, com minha mãe, enfim, né, e elas ministraram sobre a minha vida. E falaram dessa questão, né? Olha, você vive numa bolha de rejeição e não é assim que funciona, nada pode te separar do amor de Deus. E foi quando eu conheci aquele louvor do Deus Me Ama, né? Que o Thales canta. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E a intercessora começou a cantar esse louvor, e conforme ela começou a cantar, aquela verdade começou a entrar tão forte dentro de mim, porque eu nunca tinha ouvido falar daquele amor tão intenso, onde eu não era cobrada de performance, onde eu não era exigida a atingir metas e resultados para que eu fosse aceita. E aquilo quebrou uma barreira tão grande dentro de mim. Eu me emociono muito falando sobre isso. E aí elas pensavam que era só aquilo. E eu falei, olha, tem muito mais. E aí eu comecei a contar a respeito de todos aqueles vícios, dos abusos e, consequentemente, de parte do meu relacionamento e do Felipe, que não estava em santidade, e eu não sabia o que fazer. E simplesmente o que elas fizeram foi orar, né, declarar coisas no mundo espiritual, a meu respeito, quebrando toda a cadeia, toda a corrente, qualquer coisa que estivesse me prendendo. E eu voltei daquele fim de semana, assim, cara, numa realidade totalmente diferente. E parte do que eu havia falado do meu relacionamento para elas na ministração, elas falaram para mim. E agora eu vou ser muito vulnerável com vocês, porque eu sei que existem muitas meninas que se encontram nessa situação de relacionamento, e a única forma de você vencer isso é você entendendo quão amada você é pelo pai, porque senão você se submete e você se sujeita a alguns cenários por não reconhecer o seu valor próprio. Então, quando eu falava para elas a respeito do nosso relacionamento, elas falaram para mim, Larissa, o Felipe é sacrifício na sua vida, e aqui é Moriá, aqui é lugar de sacrifício. Ele tá num lugar muito alto na sua vida, e isso não é saudável para você. E eu não enxergava aquilo, porque o Felipe era o lugar que eu tinha encontrado de paz, onde a gente se identificava de muitos problemas que a gente via passado igual. Era aquele lugar onde eu me sentia amado, onde eu me sentia aceita, era tudo o que eu precisava. Mas eu acredito que chega um tempo onde isso não se torna mais saudável, meio que se torna uma obsessão e até uma idolatria, né? Isso é até bom pra vocês que estão escutando, porque principalmente pras moças, né? Às vezes você tem uma dependência emocional muito grande do seu namorado. Sim. Você tem medo dele te deixar, você tem medo dele ir embora, você tem medo de dizer não. Ah, se eu disser não, ele vai sair do relacionamento. Se eu falar não, ele não vai me amar mais. Então, assim, cara, cuidado com essa codependência emocional, porque pode ser algo que ficou em aberto do seu passado. Talvez você não teve essa imagem de pai, né, durante a sua adolescência, durante a sua infância, e agora você cresceu e você está reproduzindo tudo no seu namorado. E ele é tudo pra você.
né? Tem casal que começa a namorar que a pessoa começa a pirar, tipo assim, ela se afasta dos amigos, ela se afasta das pessoas que mais amam ela. Elas se afastam. Por quê? Porque ela coloca o namoro dela no pódio, acima até mesmo muitas vezes de Deus. Isso não é saudável, né, amor? Não é bom. E até rapazes, né, que talvez não tiveram a figura feminina, né, a figura da mãe, porque toda criança precisa de uma figura masculina e uma figura feminina, porque isso faz o seu caráter e a sua personalidade ser desenvolvida, né? Então, pode ser que tenham rapazes também com essa dependência de que a moça pisa, a moça tá nem aí pra você e você corre atrás dela que nem um cachorrinho. Gente, isso não é saudável, não é isso que Deus quer pras nossas vidas, e né? tem garota que gosta também de fazer isso, né? Vocês que são meninas, vocês conhecem. Tem menina que percebe que o cara, tipo assim, é meio bocó, né? Vamos falar o português claro. E ela vai ficar pisando no cara, vai ficar judiando do cara. Gente, isso não é saudável, isso não é bom. Então, Sim. sabe, abram muito os olhos de vocês. Esse podcast, ele tá sendo assim muito, sabe, um aconselhamento mediante aquilo que a gente viveu pra vocês. Então, entendam isso que nós estamos falando, que é muito importante. Você Sim. pode evitar muita dor de cabeça Sim. pra sua vida. E aí, quando eu voltei pra casa, eu chamei o Felipe pra conversar, eu contei tudo isso pra ele. E eu acredito que não foi fácil pra ele ouvir tudo isso, porque de alguma forma era como se, né, talvez tipo assim, nossa, mas e agora? Como que o nosso relacionamento fica em relação a isso, né? E aí Deus tinha falado comigo, fiquem uma semana sem se falar, porque eu quero trabalhar coisas individuais com vocês. Mas a gente mal sabia o que estava para acontecer, porque depois de uns dias teve um seminário de corte na nossa igreja e nós fomos. E adivinha quem que foi para o apelo lá na frente, que queria entregar o relacionamento nas mãos de Deus? Eu fui. Pois é. E fui chorando. E aí eu fui vendo a Larissa indo pra frente e eu falei assim, mano, o que ela tá indo fazer lá na frente? Porque eu não tô afim de fazer corte. Você ficou muito bravo, eu fiquei lembra? muito bravo. Tipo, eu falei assim, por que ela tá indo lá na frente? Você sabe que tem um povo que fala mais do que a língua da... Tem a língua maior que a da cobra. E aí eu coloquei assim na minha cabeça, tipo, coloquei assim, tipo, na minha cabeça, ela tá indo lá na frente... Quer ver que esse povo vai pensar que eu e a Larissa estamos fazendo sexo, que a gente tá em pecado, que a gente tá, sabe, vivendo uma vida totalmente errada, que o nosso relacionamento não vai dar certo. Eu comecei a pensar totalmente naquilo que as pessoas iam pensar sobre a gente. E nós não estávamos nesse nível, entendeu? Mas a gente também não tava num namoro totalmente santo, claro, né? A gente certeza. muitas vezes se beijava e as coisas acabavam ficando muito quentes e a gente sentia o incômodo do Espírito Santo no nosso coração de tipo, isso não tá certo. Isso não tá certo, isso mão não é ali, legal. Mão aqui, né? Isso então, assim... Exatamente, isso não é legal. O Espírito Santo de Deus, ele falou muito forte com a gente. Exatamente. Então foi um mix de, tipo assim, de emoção, assim, sabe? Porque ela foi lá pra frente e, cara, eu fiquei muito assim, eu fiquei chateado. Eu lembro que eu até meio que não saí da igreja, não sei se eu lembro. Você saiu fora, você eu saí fora, é verdade. Eu saí fora, peguei minhas coisas, saí fora, ainda quando tava rolando o apelo, fiquei muito irritado. Aí a minha irmã e meu cunhado foram me buscar, eu lembro. Aí o Felipe nem conversava mais comigo, ele parou de falar comigo. E aí no dia seguinte a gente já começava uma semana sem se falar. Então a gente entrou naquela semana daquele jeito e aí eu, assim, eu tinha decidido de fato de que se aquele era o relacionamento que Deus tinha pra mim, independente de quantos anos eu e o Felipe a gente se conhecia, nós precisaríamos estar namorando em santidade. Exatamente. E aí comecei a orar em relação a isso e um dia eu orei, né? Eu lembro, era uma quarta-feira, eu não tava me sentindo bem, eu não fui trabalhar e fiquei em casa. E eu orei, eu falei, Deus, se isso é o que o Senhor tem pra mim, se esse é o relacionamento que o Senhor tem pra mim e pro Felipe, eu preciso que o Senhor confirme, eu preciso que o Senhor fale ao nosso coração, porque a gente já se conhece tanto tempo e eu não quero entrar num relacionamento assim tão sério como a corte, pra daqui uns anos, daqui um tempo a gente falar, ai, sinto muito, não era isso. Então eu decidi abrir mão total, que se o Felipe não quisesse fazer a corte, eu estava disposta a abrir mão do nosso relacionamento pra agradar a Deus.
Então vamos explicar um pouquinho o que é a corte para quem não entende. A corte, gente, ela é uma visão assim, onde não envolve beijo, onde não envolve, obviamente, toques, né? Acho que o corte vem de cortejar, né? Corte vem do rapaz cortejar a moça, como era de costume nos tempos antigos, né? Onde o homem cortejava a princesa, né? Para que eles pudessem ter um relacionamento. Então, assim, beijo ia ter que parar. Abraços, mas calientes, iam ter que parar. Então, assim, cara, tipo assim, essa saída era o que eu e a Larissa precisávamos. Não tinha outra saída pro nosso relacionamento. Era essa, né? E eu me lembro que nessa uma semana que a gente ficou de pausa, assim, que a gente não se falou um com o outro, eu nem fui na minha igreja nesse fim de semana. Eu fui em outra igreja. Pra mim, cara, sabe, poder ouvir a voz de Deus, pra mim poder entender o que estava acontecendo. E eu lembro que eu entrei no culto, cara, tava meio que né? Meio revoltado, velho. Eu entrei no culto e a palavra foi totalmente sobre sacrifício, sobre entregar aquilo que Deus estava pedindo. Eu falei assim, Jesus, amado, o Senhor tá me pegando de jeito aqui, não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir. E eu fui sensível à voz do Espírito Santo. Tipo, falei assim, quer saber? Eu amo a Lari. Eu amo essa menina. Eu quero estar com ela. Então, cara, tipo assim, eu vou embora pro Canadá daqui uns meses. Nós estamos passando essa situação, tipo, vale a pena eu dar esse passo de fé. Vale muito a pena. Foi quando Deus falou muito forte comigo sobre fazer corte. E assim, a gente aconselha, né? Alguma das coisas que a gente falou lá no começo, nos primeiros episódios, que a nossa história ela não tem que ser né, o roteiro escrito para sua história. Não, cada história é de uma forma. Então, tipo assim, a corte chegou nesse momento na nossa vida e ela serviu perfeitamente. Nós aconselhamos as pessoas a começarem um relacionamento na corte. Se você quiser levar isso até o momento do casamento, é sua escolha. Se você não quiser fazer também, é sua escolha. Mas por que é importante? Para você conhecer a pessoa. Porque muitas vezes o toque físico, o beijo, os sentimentos extremamente desenvolvidos te impedem de enxergar como a pessoa realmente é. Então, quando você não tem nada disso já envolvido e desenvolvido no relacionamento, você consegue enxergar os defeitos, as qualidades, como a pessoa trata a família dela, quais são as visões. Você não passa tempo só beijando e se pegando, mas você passa tempo conhecendo a pessoa e desenvolvendo uma amizade verdadeira. Exato. Né? Lembra que a gente falou pra vocês que o mais importante de um relacionamento é como vocês lidam um com o outro. Se vocês são, tipo assim, honestos, verdadeiros, se vocês têm uma amizade. Porque o que vai permanecer num relacionamento saudável é a amizade que vocês construíram sem toques. Porque apenas o toque não vai fazer você feliz num casamento. Casamento é muito além disso. Sim. Um relacionamento, assim, cara, ele é muito além de beijo na boca, de sexo. Ele é muito além disso. Isso são apenas, tipo assim, vamos dizer, cerejas do bolo que Deus colocou para cada ser humano. Mas a realidade é que você vai passar muito mais tempo na amizade do que na cama com a pessoa. Sim, né? Então, entendam isso. Vocês estão agora na oportunidade de tomar decisões certas. E assim, a gente não aconselha, a gente quer dizer, nós não temos um método, como a Lari falou, né? Para cada pessoa que se aconselha com a gente. Mas, tipo assim, certas coisas são inegociáveis. Primeiro, cara, se você quer um relacionamento próspero, entenda que sexo depois do casamento. Isso é a primeira coisa que a gente fala. Se vocês querem beijar na boca, beleza. Vocês vão beijar na boca, mas vocês têm certeza que isso não vai levar vocês ao ato sexual? Você tem certeza que o beijar na boca não vai, de alguma forma, fazer que vocês venham querer outras coisas e cair em pecado? Então, evitem estar sozinho. Andem com... Enfim, nós temos uma lista de coisas que a gente aconselha. Um dia a gente pode até fazer um podcast assim, sobre isso. Mas... Sexo não é só penetração, né? Sexo envolve muitas coisas, com né? certeza. Preliminares, entre outras coisas. Então, assim, porque esses dias mesmo eu tava assistindo uma série, olha só. E o casal falava,
mas nós não decidimos esperar. Aí a moça pegava e falava assim, mas a gente pode fazer várias outras coisas. E ela acabava fazendo sexo oral no cara, como se isso fosse permitido. Pois é. Entende? Então, assim... As pessoas pensam que sexo é só o rompimento do ímen, né? Exatamente. Não tem nada a ver com isso, gente. E não é. Né? Por isso que o beijo, ele acaba te levando a pensamentos impuros, a coisas... Né, assim, te leva, você não tem como. Não é que o pensamento em si é ruim, mas pro momento, ele não é aquilo que Deus quer pra tua vida. Entendam, gente, tudo isso foi Deus que colocou no ser humano. Exatamente. O desejo foi Deus que colocou, o prazer foi Deus que colocou. Mas tudo tem o seu tempo, cara. Tudo tem a hora certa. E aí, Deus falou comigo, Sim. Eu voltei que nem um burrinho, com os rabos entre a perna e... fui conversar com a Lari. Então, eu comecei falando do dia e não terminei. Naquele dia em que eu orava, gente, eu escutei a voz de Deus audível, como se ele estivesse ali do meu lado, falando em voz alta no meu quarto, que o Felipe era a pessoa que ele tinha preparado pra mim. Ele falou, pessoa príncipe. E que ele faria o impossível acontecer pro nosso casamento. E aquilo pra mim foi muito chocante, porque eu nunca tinha tido aquela experiência com Deus antes. De novo eu repito, não significa que Deus vai ter essa fórmula ou essa forma de confirmar ou de fazer com cada pessoa, porque tudo é nosso teste de fé, tudo é amadurecimento e crescimento, e Deus confirmou pra mim dessa forma. Porém, ele confirma também de várias outras formas. Então, no final daquela semana, o Felipe não foi na nossa igreja. Aí eu fui na casa dele pra gente conversar sobre a decisão que a gente iria tomar. E ele tava muito mal, porque assim, ele não queria fazer a corte, ele tava se sentindo deixado de lado. Você até chegou a comentar, tipo, nossa, agora então Deus vem em primeiro lugar e eu não sou mais nada pra você. Você chegou até a comentar um negócio assim. Você tava muito ferido mesmo. E eu falei, sim, Deus em primeiro lugar totalmente, e se você não quiser, tipo assim, eu estou disposta a abrir mão do nosso relacionamento, porque eu quero estar em santidade. Se não for assim, não tem como mais a gente ficar junto, porque não dá mais. Do nível que a gente já tá, não dá mais. E aí a gente concordou em começar a corte, mas levou um bom tempo pra você aceitar de fato aquilo, né? Foi, tipo... É assim, é um processo, né, gente? Tipo... Nada do que você... Cara, por isso que a Bíblia fala em Gálatas que o Espírito milita contra a carne. Então, sempre que Deus quer fazer algo muito grande na sua vida, a tua carne vai militar contra o teu Espírito. Deus fala no Espírito e a sua carne, ela quer impedir que você viva isso. Então eu fiquei nessa briga dentro de mim, né? Mas, graças ao bom Jesus, eu aceitei. E, cara, a gente começou a levar esse relacionamento agora de uma forma totalmente diferente. Foi muito awkward em português, foi muito estranho no começo. Porque a gente tipo, não podia se tocar nem nada, a gente era muito tenso, né? Era uma tensão muito grande. A gente ficava meio assim, meio estranho. Às vezes eu queria dar um abraço nela, às vezes eu queria dar um selinho. E é lógico que não tinha como. Nós realmente decidimos fazer isso. E já estava próximo da minha ida para o Canadá. Gente, eu sou um cara assim que, ou vai ou racha. Deus falou comigo sobre corte, glória a Deus, vou fazer corte porque eu amo essa menina. Eu quero ficar com ela. E eu quero pagar o preço por aquilo que Deus está falando comigo e com ela. Vamos fazer corte. Dentro do meu coração, a Lari com 17 anos de idade, eu com 19, decidi pedir ela em noivado. Oh my God! Nós conversamos, né? Poxa, se é pra dar um passo assim tão importante, algo tão sério, então por que a gente não casa, né? Gente, eu decidi dar um passo mais uma vez no escuro. Eu estava indo embora de novo pro Canadá. Nós agora estamos em corte e eu decido pedir essa menina em casamento. Você pode imaginar o tanto de mudança, o tanto de desafio e um tanto de coisa ao mesmo tempo pra gente lidar. E agora nós íamos ter a conversa sobre o noivado. Sim. Mas nós vamos contar pra você somente no próximo episódio. Cara, tá muito bom poder compartilhar essa história com vocês.
A gente tá amando essa experiência do podcast. Nós temos recebido mensagens, assim, de várias pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado, gente. Manda uma mensagem pra gente. A gente ama ouvir as mensagens, né, linda? Eu amo ler as ler mensagens. as mensagens do pessoal. Cara, existem várias pessoas nos acompanhando do Paraná, do Rio de Janeiro, cara, do Mato Grosso do Sul, países, tem gente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na Espanha, Argentina. Cara, que legal. Muito obrigado por vocês que estão nos acompanhando. Eu quero pedir algo pra você que ouviu até o final, foi totalmente aí abençoado, impactado. Eu quero que você recomende esse podcast para alguém, para algum amigo, alguma amiga que você sabe que vai ser edificado. Eu quero que você tire um print do seu celular e poste no Stories. Marca eu e a Lari lá, a gente vai amar repostar vocês. O meu Instagram é @feguedesgd. E o meu é Lari Guedes GD. É isso aí, marca a gente lá, nós vamos te repostar, vamos mandar uma mensagem pra você. Estamos muito felizes de compartilhar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijão no coração de vocês. Deus abençoe vocês, nós amamos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, galera. Fui! Fui!